Em nome de Jesus, meu Deus, eu entro na sua presença, meu Pai, nessa noite, para clamar, clamar até o céu ouvir. Em nome de Jesus, diante da tua presença, eu peço perdão pelas minhas falhas, meus pensamentos, por tudo que não vem de ti. Em nome de Jesus, me perdoa. Me revisto de toda a sua armadura para poder orar, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Meu Pai, eu apresento diante de ti os familiares que estão perto, os que estão distantes. Senhor, abençoa cada um. Abençoa meu marido, a minha filha, meu genro, Senhor. Abençoa meus sobrinhos netos, meus pais, meus irmãos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ouvem o som da minha voz. Meu Pai, abençoa essa região. Abençoa, meu Deus, a vida, Senhor, do presbítero Alex, presbítera Adriana, que estão lá no Rio de Janeiro. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a vida da Eduarda que está aqui, Senhor, que vai de volta, Senhor, para a sua cidade amanhã. Eu creio, Senhor, que o Senhor já entregou a tua filha a chave da vitória para esse novo ciclo, esse novo tempo, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que tudo coopera para o nosso bem. Estamos debaixo, Senhor, da tua onipotentes mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Abençoa, Senhor, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, de trás. Senhor, aonde chegar o som da minha voz, eu te peço, invada com cura, com transformação, com libertação. Invada com sinais, prodígios, poderes miraculosos. Eu te peço, meu Deus. Ah, Senhor, aonde estiver uma mãe que chora, Senhor, porque perdeu seu filho. Ah, que esteja, Pai, consolando. Consola, Senhor, todos aqueles, Pai, que choram. Senhor, tira, Senhor, a angústia. Tira a dor, Senhor, tira a tristeza. Pai, traz o refrigério na alma. Meu Deus, eu creio, Senhor, que tudo coopera para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Shalom, shalom a todos. Estamos aí ao vivo para vários lugares, vários estados do Brasil, vários países. E eu quero deixar com vocês a saudação do Senhor. Muito obrigada por todos aqueles que nos assistem através dessa live, através de cada live que nós fazemos. Em nome de Jesus, eu creio que tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas é bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus. E eu vou chamar o apóstolo Douglas, que vai trazer a mensagem hoje. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos que nos assistem. Compartilhe esta live em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo, né? E o apóstolo Paulo fala que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta não é contra carne e sangue. E nós, como igreja, damos uma voz de comando em nome de Jesus Cristo, que toda potestade do ar não tem poder. Toda potestade que atua nas dimensões celestiais, nas redes sociais, já está repreendido, já está amarrado em nome de Jesus Cristo. E nós damos uma voz de comando: todo espírito de confusão, de briga, de contenda, todo espírito de dominação da rainha dos céus já caiu por terra, está debaixo dos pés da igreja de Cristo, porque a igreja é soberana, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então nós somos soberanos. Amém. Na terra, temos autoridade, a chave dos céus, que liga e desliga, o Senhor entregou para a sua igreja, e nós desligamos, nós anulamos toda ação de demônios, toda ação maligna no oculto, de dominação, de poderes, já caíram por terra, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós damos essa voz de comando,
Em nome de Jesus Cristo. E o tema da mensagem que eu vim trazer hoje é a respeito sobre a identidade espiritual, a identidade de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Já abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus. Glória a Deus. O Senhor me visitou com essa palavra já tem uma semana já. Glória a Deus. E é muita guerra espiritual, né? Quando o Senhor nos dá uma palavra, eu vejo no decorrer da semana como que as coisas desenrolam, né? Como a guerra espiritual ela se desenrola no mundo espiritual contra a mensagem que vai ser ministrada, contra a palavra que vai ser liberada do altar. Amém? O professor diz assim, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. Paulo diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe, presta atenção neste detalhe, nessa frase que o diabo falou para Jesus. Grava essa frase: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Gravou aí? Então grava essa frase. Então Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, de novo, se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o diabo quis falar a palavra para Jesus: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, né? E eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí, prontamente Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor já o rebateu, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Até aí por enquanto, né? E aqui você pode ver que quando o Espírito de Deus, nós vemos aqui no texto bem claro, o Espírito de Deus pegou Cristo e o levou lá para o vale, levou ele para o deserto, para ele ser provado e tentado. E ali ele se consagrou, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele esteve ali num tempo de consagração, num tempo ali ele sofreu na carne dele, né? Ele sofreu a pressão do mundo espiritual na carne dele. E muitas das vezes quando a gente vai se consagrar, quando a gente se consagra ao Senhor com jejum, com oração, você tem um tempo de meditação na palavra, que acontece, as pressões do mundo espiritual, elas te atingem. Elas começam a te pressionar, né? Sabe quando você pega uma garrafa de champanhe e você chacoalha ela, ou uma garrafa de refrigerante, ela não fica assim, com muita pressão? Então o diabo está fazendo aquela pressão contra Jesus. Num determinado momento, depois de passado muito tempo, Satanás chegou para ele e falou assim: ué, será que você é o Filho de Deus mesmo? Se você é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ele não foi apenas tentar Jesus. Sabe o que ele fez com Jesus? Ele colocou em xeque a autoridade de Jesus. Ele colocou a identidade de Cristo em xeque, né? Ele quis colocar dúvida em Cristo. Ele quis colocar, né, a identidade de Cristo em dúvida. E muitas das vezes o diabo faz isso com a gente, sabia? Sabe por que ele faz isso? Ué, você é crente, por que você está passando por isso? Você não vai na igreja? Por que você está passando por isso? Por que está passando tanta guerra, tanta prova, tanta luta? Né? E muitas das vezes a gente também, às vezes a gente toma o papel do diabo e entra nesse perfil e fala: ué, se o Senhor é Deus, por que o Senhor não faz milagre na minha vida? Poxa Deus, eu jejuei tanto, eu fiz tanta campanha, eu fui em tanta igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu li a Bíblia, me consagrei. Se tu és Deus, por que o Senhor não abre as portas, não faz milagre na nossa vida? E às vezes a gente toma o papel do diabo.
para querer colocar Deus em xeque, para querer colocar a identidade de Deus na dúvida. E quando você faz isso, você destrói tudo que você construiu espiritualmente. Sabe, todo o processo de jejum que você teve, todo o processo de consagração, você derruba tudo por terra com a sua incredulidade, com a sua fé. Você desmonta tudo aquilo que você construiu, você desmonta tudo com a sua incredulidade, colocando o próprio Deus em xeque, colocando o próprio Deus em dúvida. Porque quando você põe o seu Deus em dúvida, você está mais na dúvida ainda. Você não sabe quem você é. E muitas das vezes a gente fica nessa incredulidade, a gente não sabe às vezes quem é, né? Porque a identidade de uma pessoa é o nome dela, né? E a Bíblia já diz que as palavras não, os nomes, o nome ele é uma sentença, né? Quando você recebe o nome, aquele nome é uma sentença para a tua vida, amém? Quando Jacó, ele lutou com um anjo, e ele guerreou com o anjo, assim que o anjo feriu na coxa e liberou para ele a bênção que ele precisava, ele falou assim: tu não se chamarás mais Jacó, mas se chamará Israel, né, que será o teu nome. Então ele mudou a sentença de Jacó. Ele mudou a sentença dele e trocou o nome dele para Israel. No caso de Gideão, quando Gideão ele derrubou os altares de Baal, o nome dele foi trocado de Gideão para Jerubaal, aquele que derruba os altares do inimigo. Então o nome foi trocado. E muitas das vezes a gente vê muitos perfis aqui. Por exemplo, Saulo. Saulo ele era um grande perseguidor da igreja. E quando ele teve um encontro com Cristo, ao qual ele ficou cego espiritualmente durante 3 dias, ele jejuou 72 horas, ele estava com as escamas nos olhos, e o Senhor teve um encontro com ele, e aí o Senhor disse para ele: Saulo, não te chamarás mais Saulo, mas te chamarás Paulo. Ou seja, ele trocou o nome dele, trocou a sentença do nome dele, para que ele pudesse ter uma nova identidade. Então o nome é uma identidade. Assim, quando Deus ele se apresentou para Moisés e falou para Moisés: você vai libertar o meu povo. E o povo já vivia mais de 400 anos lá na escravidão. O povo não sabia mais quem era o Deus de Israel, porque eles só serviam os deuses ali do Egito. Só conheciam os deuses, né? O Deus Ra, o Deus Lua, o Deus Sol, os panteões divinos lá do Egito. Eles só conheciam aquilo. E quando o Yahvé se manifestou para Moisés, né? Moisés falou assim, lá em Êxodo 3:11. Então disse Moisés: quem eu sou para ir até Faraó do Egito e dos filhos de Israel? Deus me respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir aos filhos de Israel, eles dizer: o Deus dos nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Quem é esse Deus que nós não conhecemos? Né? Que eu vou dizer para eles? Né? Ele perguntou para Deus. Aí Yahvé falou assim para ele assim: disse Deus a Moisés: o eu sou que eu sou disse: assim dirás aos filhos de Israel que eu sou me enviou a vós outros. Aí Yahvé se apresentou para ele e falou assim: eu sou Deus, Criador do céu e da terra. Fala para eles que o eu sou te enviou. Eu estou mandando, eu estou me apresentando como Deus verdadeiro, Criador do céu. Aí o Senhor, Yahvé, Deus, ele apresentou a identidade dele para Moisés. Falou assim: o eu sou está aqui, eu envio você, eu te capacito, eu te dou autoridade para você derrotar os panteões do Egito, para você derrotar toda a autoridade de Faraó, todos os principados e potestades que estão sobre os ombros de Faraó, eles já caíram por terra, porque eu te dou toda a autoridade no céu e na terra para você vencer aquelas legiões. Elas já estão derrotadas, e você vai no nome do grande eu sou, né? E aí o grande eu sou se identificou para eles, e ele se identificou, amém? E quando
E muitas das vezes você pode reparar, voltando ao texto de Jesus, sabe como é que muitas das vezes o diabo coloca a tua vida em xeque? Sabe com quê? Com as necessidades imediatas. Sabe qual que é a necessidade imediata do ser humano? É a fome, é a sede, é a dor, é o frio, é o calor, é o sexo, as necessidades carnais, as necessidades triviais do ser humano, que mantém o ser humano vivo, de respirar. Então, quando o ser humano ele tá em risco nas suas necessidades imediatas, sabe o que acontece? Ele esquece da divindade, ele esquece até da sua própria identidade, ele até se descaracteriza da sua identidade para poder satisfazer as suas necessidades imediatas, e onde ele coloca a sua vida, ele coloca a sua identidade em xeque, ele coloca a sua identidade, né? Como é que fala? Ele esquece até do que ele é, né? Até do seu perfil. Sabe aquele negócio que a gente só conhece a pessoa quando ela está em perigo? Por exemplo, quando a pessoa ela tem tudo suprido, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem, né, barriga cheia, tá com casa, tá toda bonitinha, cheirosa, ela é uma maravilha, ela é um amor de pessoa. Agora coloca essa mesma pessoa numa situação de risco, onde a vida dela está por um fio. Ela faz qualquer coisa, né, para livrar a pele dela. Ela vende até os familiares, né? Ela vende até a alma para o diabo, como diz o dito popular, e faz isso na realidade mesmo. Ela faz coisas que até Deus duvida, coisas até que ela nunca imaginou fazer, ela faz por conta da sobrevivência. Então ela esquece de tudo, ela esquece até das suas diretrizes, ela esquece, né, da sua condição social, do seu aprendizado, ela esquece da sua condição moral. Para quê? Para que ela possa satisfazer, para que ela possa sobreviver nessa parte. E é onde ela coloca em xeque a vida dela, né? Aí esquece. E geralmente a gente vê sempre assim, né? Quando a pessoa está com a vida dela enrolada, qual a primeira coisa que ela faz? Eu não vou mais para a igreja. Quando a pessoa começa a enfrentar guerras e lutas, qual a primeira coisa que ela descarta da vida dela? Não vou mais para a igreja. Para de orar. A culpa é da igreja, a culpa do pastor, né? Não vai mais para a igreja. Primeira coisa, enfrentou guerra, ou troca de igreja, né? Eu vou sair daqui que estou enfrentando muita luta. Eu vou para outro lugar. E fica pulando de galho em galho, né? De igreja em igreja. E aí não cria raízes, né? Não estabelece alianças. Ela quer satisfazer os seus desejos, ela quer livrar a pele dela, né? Ela quer livrar a barra dela, essa pessoa. Ela quer o seu bem-estar, custe o que custar, nem que ela abandone tudo, nem que ela chute tudo pro alto. Ela sirva outros deuses, mas ela quer satisfazer a vida dela. Sabe aquele negócio? Quando a pessoa está lá passando fome, né? Ela aceita tudo, aceita reza, aceita passe, aceita benzimento, aceita oração. Qualquer coisa que vier está valendo. Está valendo. Contanto que satisfaça o problema. E ela não confia mais no Deus dela, porque ela não tem mais uma identidade. Ela não tem uma identidade de servo de Deus, ela não tem mais uma identidade cristã, ela não tem mais princípios. A palavra que está procurando é essa. Ela descarta até os seus princípios, tudo que ela aprendeu, princípios familiares, princípios morais, princípios espirituais, ela joga tudo para o ralo, em detrimento de satisfazer a sua ânsia de tirar essa dor. Eu preciso tirar essa dor da minha alma, eu preciso tirar essa dor da minha mente, eu preciso tirar essa dor do meu corpo. Então eu faço qualquer coisa. Eu vou lá tomar um passe, eu vou lá, né? A pessoa faz qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa para quê? Para poder se livrar das dores. Por quê? Porque ela quer ficar livre daquilo, ela quer ter uma satisfação, ela quer ter um conforto na sua carne, né? É lícito nós temos um conforto, é lícito, mas só que o conforto que nós temos que ter não pode ser uma coisa que vai sacrificar, né, a tua identidade, que vai sacrificar a tua identidade moral, que vai sacrificar a tua identidade espiritual, que vai sacrificar os teus valores. E muitas das vezes nós trocamos nossos valores para satisfazer a nossa carne.
Para a gente não sentir dor, não sentir frio, não sentir fome, não sentir necessidade, para não andar mais a pé. Enfim, as pessoas trocam seus valores. É o que mais tem, a gente vê isso daí. Troca de igreja que nem troca de roupa, é o que mais tem por aí. Né? Não tem mais princípios, não honra mais a autoridade espiritual, sabe? Não tem mais uma aliança. Eu vou lá porque lá é melhor, porque lá é mais cheio de gente, porque não sei o quê. Sabe? A pessoa ela não tem mais aliança com Deus. Ela não sabe mais o Deus que ela serve, porque ela não tem mais uma identidade. Ela se descaracterizou da sua identidade. E Satanás, ele queria todo o tempo, você pode ver todo o tempo na Bíblia, Satanás, ele quer descaracterizar Jesus. Ele quer descaracterizar o Mestre. Em todo o tempo, ele quer descaracterizar Jesus. Né? Então, ele sempre quis colocar Jesus à prova, Jesus em xeque. Quando ele chegou lá para Pedro, deixa eu achar o texto aqui, se essa bênção colaborar comigo, né? Vamos ver aqui. Glória a Deus. Marcos 8, lá no 27. Olha só. A confissão de Pedro, é o subtítulo. Então Jesus chegou aos seus discípulos e partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe a caminho e perguntou, o que Jesus perguntou para eles: que dizem os homens que eu sou? O que os homens estão dizendo que eu sou? Quem eu sou para os homens? E aí um respondeu assim: uns dizem que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros acham que você é um profeta. Então perguntou-lhe Jesus: mas e vocês? E vós? Que dizeis? Eu sou o que para vocês? E aí responderam, e Pedro, imbuído do Espírito Santo, ele respondeu: tu és o Cristo, né? Tu és Cristo. E advertiu-lhe Jesus de que a ninguém lhe dissesse tal a seu respeito. Então Pedro ele falou. Por quê? As pessoas não sabiam mais o Deus que elas serviam. Assim como aquele povo estava debaixo daquela opressão, estava debaixo, né, daquela escravidão, porque a escravidão ela oprime, a escravidão ela cega, a escravidão ela dilacera o seu direito. E aí quando você está debaixo de uma escravidão espiritual ou física, você não tem mais identidade. A pessoa não sabe nem mais o que ela faz da vida. Ela não tem mais sonhos, ela não tem mais visão. Ela não sabe nem o Deus que ela serve. E aí Jesus ele perguntou assim: e aí, o que o povo está achando que eu sou? Né? Porque Jesus já estava passando ali, ele já fazia um tempo fazendo milagres, fazendo curas, pregando a palavra, e muita gente não sabia quem ele era. Né? E teve muitos que falavam assim, sabe que os fariseus e saduceus falavam que Cristo ele era? Falavam assim: esse aí tem demônio, esse aí é Beelzebul, é filho de Beelzebul. Né? E quando Jesus tinha expulsado o demônio de uma determinada pessoa, e aí falaram assim: você expulsa, você é Beelzebul, você é endemoniado. Chamaram Cristo de endemoniado. E aí Jesus falou assim: como que Satanás pode expulsar a Satanás? Como que? Porque um reino dividido não prospera, não subsiste. Né? Então eles colocaram a autoridade de Jesus em xeque. Eles colocaram a autoridade dele, né, em xeque. O tempo todo, Satanás, ele quis colocar a identidade de Cristo em xeque, ele quis colocar em dúvida. E quantas das vezes o diabo quer pôr dúvida na tua mente? E aí, você é o quê? Né? E quanta gente, né, que eu vejo aí na rede social, o cara vai escrever lá, o cara até tem vergonha de colocar pastor fulano de tal, o cara coloca o nome. Tá? Vou colocar João, aqui ó, pegar um nome bíblico aqui, né? Vai João Batista. Aí o cara põe lá no Facebook dele: meu nome é João Batista. Ele não coloca profeta João Batista, porque não que vão pensar de mim, né? Se eu colocar que eu sou apóstolo, que eu sou bispo, que eu sou pastor, o cara fica tão descaracterizado de tanta guerra que ele enfrentou, que ele quer fugir da sua identidade. Né? Ele acha que às vezes ele enfrenta tanta batalha, tanta luta, aí ele sai do ministério, sai da onde ele está. Não me chama mais de pastor, não me chama mais de bispo, não sou bispo, achando que, né, que as coisas espirituais são assim, que a mesma Bíblia que ele leu, que fala que a unção de Deus é irrevogável,
os dons de Deus e a unção de Deus, eles são irrevogáveis, né? Não existe desunção. Ah, hoje eu sou pastor, amanhã eu não sou mais. Né? Achando que é cargo. É igual cargo político, cargo de empresa. Você fala, qual é o cargo que você tem na igreja? A pessoa fala assim, as pessoas têm essa mania. O povo tem uma mania de dizer, qual é o cargo que você tem na igreja? Quem tem cargo é na empresa. Eu tenho cargo na minha empresa. Onde eu trabalho, eu tenho cargo lá. Na igreja, eu tenho uma unção ministerial. Ela é irrevogável. E ela vai me acompanhar até o dia da eternidade. Ok? Então é assim. Aí o cara sai machucado das guerras. Eu não sou mais pastor. Eu não sou mais isso. Eu não sou mais obreiro. Eu não sou mais levita. Eu não sou mais nada. Ele mesmo se descaracteriza. E quando você se descaracteriza, sabe o que acontece? Por que o diabo ele batalha tanto? Ele batalhou tanto para descaracterizar Jesus. Sabe para quê? Para tirar a autoridade dele. E quando você se descaracteriza, você fala, eu não sou mais pastor e você um dia foi pastor. Sabe o que acontece? Você mesmo está tirando a autoridade que Cristo te deu. E está entregando para os principados dessa terra. É onde o diabo ele vem e te aprisiona em cadeias espirituais. Ele aprisiona a tua mente em cadeias espirituais. Ele aprisiona você fica preso. Aí a tua vida não anda. A tua vida fica aquela maresia. Fica aquela coisa sem sal, sem gosto, né? Aquela água com açúcar. Então qualquer porcaria que falam para você, você engole, está tudo bem. Então, aí a tua vida fica aquele marasmo. A tua vida fica aquele negócio, entra dia, sai dia, estamos no dia 1º, né? Já acabou o primeiro mês de 2026. Daqui a pouco a gente vai estar no Natal aí. Aí acaba um ano, entra outro ano, acaba um ano, entra outro ano, a tua vida não muda nada. Por quê? Porque você se descaracteriza. Porque você foge do teu chamado. Porque você, né? Deus te deu uma eleição e você quer fugir da eleição dele. Deus te deu uma vocação e você não quer aceitar. Mas a vocação humana você aceita, né? Eu quero o cargo daquela empresa. Eu quero aquele cargo político. Aí isso você quer. Mas quando Deus ele te dá uma eleição, uma comissão, o que acontece? Aí a tua carne quer gritar e quer fugir da presença do Senhor, né? Deus te dá uma missão de profeta, você não quer profetizar. Deus te dá uma missão de evangelista, você não quer evangelizar. E sabe o que acontece? O tempo vai passar, vai chegar um dia, e os teus dias aqui na terra vão acabar. E o Senhor vai cobrar de você tudo aquilo que Ele te entregou. Vai falar assim, o que você fez com o dom que entreguei para você, né? Então nós temos que entender, temos que ter a nossa mente, a nossa consciência bem esclarecida, né? De quem nós somos, de quem, aqui era para ter muito mais gente. Só que as pessoas elas se descaracterizam, elas deixam a mente dela um devaneio, os sentimentos, a mente num devaneio, divagando, que quando vai ver, não está lá em casa, vou nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou para o shopping, vou passear, não sei o quê. Não priorizam mais as coisas espirituais. Não valorizam as coisas espirituais. Podiam estar aqui para receber uma palavra, receber uma bênção. Porque um culto não é igual ao outro. Cada culto tem uma unção específica profética, né? Que hoje era para você receber. Aqui na missão apostólica, teve pessoas que já foram curadas. E se aquela pessoa não tivesse aqui naquele dia, não foi? Desde aqui, que deu testemunho de cura, curando o corpo, de enfermidades. Aqui foi liberada uma palavra do altar. Aqui teve um mover de Deus específico para aquele dia. Se a pessoa não estivesse ali, ela não ia receber aquela cura. Você quer dizer que Deus não ia curar ela? Não, é porque existem momentos. Existe a hora certa, o momento certo para você ser curado. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Amém? É a mesma coisa quando você vai no médico, né? Tem a hora certa, você chegar lá não tem a hora marcada? Tem ou não tem? Você não agenda lá? Você que vai no médico, você não tem que agendar? Não tem a hora certa? Ou você chega lá e fala, eu quero passar no médico, vou ficar por assim? É assim? Você chega lá na recepção, o médico pé na cadeira, me atende aí. Passa na frente de todo mundo desse jeito? Apóstolo? Mas como? Você não agenda a consulta? Você tem que esperar, você agenda a consulta para a semana que vem, né? Aí se você for antes, vão te atender? Não te atende, né? Aí você agendou a consulta. Chegou o dia da tua consulta,
Você tem a hora e o dia para chegar lá. Quando você chegar a tua hora do dia, você chega. E aí o médico vai te atender, porque ali chegou o momento dele fazer o quê? O teu diagnóstico, para ver o que você tem e para te dar o tratamento e a cura, não é isso? Exatamente. E uma vez diagnosticado, você fez uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, fez um exame de sangue, ele falou assim, ó, você tem X coisa, então eu vou te passar, prescrever esse tratamento. E aí você vai lá, pega a medicação, você toma a medicação, e a medicação você toma tudo de uma vez? Sim ou não? Não. Existe um prazo, durante uma semana você vai tomar esse remédio, de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, a prescrição que o profissional te der. E quando você faz tudo corretamente, sabe o que acontece? Você recebe a libertação daquela enfermidade, você é curado. Você tem a libertação daquele problema. Por quê? Porque você cumpriu no exato momento, na hora certa, você foi e realizou um procedimento. Deus é assim também. Por exemplo, hoje, né, dia 1º de fevereiro, nesse culto, Deus tem uma unção específica liberada aqui. Quem veio vai receber, quem não veio, lamento, não vai ter igual. Não existe um culto igual ao outro, não existe uma unção igual a outra. Porque quando o anjo, ele é lá no tanque de Betesda, ele é de tempos em tempos, diz a palavra, ele movia a água, e quem entrasse naquela água era curado. Tinha que ser naquele momento, tinha que estar naquela hora certa, naquele dia exato, naquela hora certa, para ser curado. Senão não era curado. Se o anjo fosse embora, acabou. Não adianta o cara mergulhar num tanque que não ia resolver nada. Então, existe a hora certa, o local certo, para Deus manifestar o milagre e a cura dele. E hoje, Deus tem milagres e curas e transformações, sinais e prodígios para realizar na tua vida hoje aqui. Você aqui presente, amém? E você que não veio por causa da preguiça, porque a identidade, ai, vai chover, ai, vai fazer frio, ai, não sei o que, ai, tô com a mão encravada, tô com dor de barriga, ai, deu revertério. Não veio, perdeu. As pessoas, sabe o que acontece? As pessoas hoje em dia elas estão muito rasas na fé. Elas não conseguem vencer as guerras da sua carne, as limitações, as barreiras. Qualquer dor de barriga não vem mais para a igreja. Tem um culto específico onde você vai receber uma palavra, um poder de Deus. Você não vai porque você passou mal, né? Eu não estou querendo dizer assim que você tem que ser masoquista, não. Mas sabe que isso é guerra espiritual. Que muitas das vezes você enfrenta uma guerra naquele dia em que você vai ter um compromisso marcado, né? Você enfrenta tanta luta, tanta guerra, sabe por quê? Que o diabo quer impedir você de ir. E aí quando você vai daquele mesmo jeito, quando você chega no local, passa tudo. Nós já tivemos experiência assim. Eu já tive muita experiência de estar ruim, estar doente, estar com febre. E tinha um culto específico, especial. Aí eu falei, eu vou mesmo com febre, eu vou mesmo com dor. Chega lá na hora do culto, passa tudo. Por quê? Porque Satanás ele quer impedir você. Ele coloca todo tipo de impedimento. Põe chuva, põe frio, põe sol, põe vento, né? E aí a pessoa fala, eu não vou porque está frio. Eu não vou, os tudo de açúcar. Eu não vou porque está assim. Eu não vou no chá porque eu estou com revertério, porque eu estou doente. Você tem que aprender a vencer, né? Isso são pressões espirituais para você não receber aquilo que Deus tem para você. O que Deus vai liberar para a tua vida não vai ser espalhado por toda a terra. Existe um momento certo, a hora certa e o momento certo e no lugar exato onde Deus ele manifesta o poder dele. Ele não manifesta o poder dele em qualquer lugar. Deus, o grande eu sou, ele tem ordem e decência para realizar todas as coisas. Então quem vem recebe, quem não vem não recebe. Lamento. Deus ele trabalha desse jeito. Você gostando ou você não gostando, Deus ele trabalha assim. Amém? Por exemplo, certa feita, essa semana passada, que passou, nós fomos num culto muito especial em um determinado ministério, e naquele culto, né, eu percebi que Deus ele tinha uma grande liberação. E aí aconteceram situações em que o inimigo ele quer tirar a sua atenção, ele quer roubar a tua atenção. E aí você tem que fazer um esforço para você estar focado naquilo que Deus quer falar para você receber do altar dele aquela porção para aquele dia, para aquele momento. E aonde eu fui lá, eu me esforcei, eu me mantive focado naquele momento para receber. Eu recebia a minha porção. Se eu não fosse naquele dia, eu não ia receber aquela porção. Se eu não fosse naquele dia, eu não ia receber uma honra de Deus.
Se eu não fosse naquele dia, o Senhor não ia me entregar uma palavra profética para a minha vida. Se eu não fosse, se eu ficasse em casa, eu não ia receber nada disso. Mas como eu tive a disposição de ir, fui para aquele local onde Deus usou um profeta de Deus abençoado e trouxe aquela ministração para aquele dia, para aquele momento, onde o Senhor abriu os céus, o Senhor moveu as águas. Então é necessário você ter esse desprendimento, ter esse entendimento. Eu estou enfrentando guerra hoje é dia de culto. Hoje eu estou enfrentando uma luta, uma guerra, mas eu vou para o culto, faça chuva, faça sol, eu vou para o culto, eu posso estar doente, eu posso estar com febre, eu posso estar com frio, eu posso estar sem roupa, eu vou de pijama, mas eu vou para aquele culto porque eu vou receber minha bênção. Você tem que ter essa disposição. Quando você tem essa disposição, Deus ele te honra porque Ele sabe que você tem um perfil, você não é descaracterizado, você não se descaracterizou. Ai, a minha dor, ai, a minha doença. Tem gente que é assim, né? Ai, eu estou doente, ai, a minha não sei o quê. Aí a pessoa toma posse da doença como se fosse dela. E fica lá, curtindo a doença. Ai, eu não vou para a igreja porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou lesado. Irmãos, é isso que o diabo quer. Ele quer que você fique em casa. Para quê? Para você não receber nada. Amém? Porque a Bíblia fala, como eu falei de princípio aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não é contra o indivíduo, não. Você pode estar lá na tua casa, pode estar em qualquer lugar. O milagre de Deus ele vai se manifestar, sabe quando? Quando você estiver no centro da vontade de Deus, quando você estiver no local certo, na hora certa, adorando ao Senhor, buscando, cultuando ao Senhor, Ele vai manifestar o poder dEle. Ele vai transformar o poder dEle. E quando a pessoa ela fica muito afastada, ela se descaracteriza tanto, que ela fica que nessas pessoas. Quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Sei lá, não sei. Eu jejuo, eu oro, leio a Bíblia, não acontece nada. Sei lá que Deus que é esse. Não sei. E a pessoa se descaracteriza, ela não sabe mais o Deus que ela serve. Ela não conhece mais o Deus dela. Né? Chegou um tempo, lá na época dos juízes, que Deus ele falou para um dos juízes, falou assim: eu vou mostrar para este povo, eu vou colocar este povo em aperto, para que eles possam conhecer o Deus da guerra, porque o eu sou, o grande eu sou, quando a Bíblia fala que o nosso Deus ele é o Senhor dos exércitos, sabe por que ele tem esse título, Senhor dos exércitos? O que o exército faz? O exército não faz guerra? Não vai para a guerra? Então, ele é o Senhor das guerras, né? O nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é um exército, não é para ir para uma festinha, não é para ir para a festa da carochinha. Não. Exército vai para a guerra. Exército vai para dar o sangue, vai para lutar por uma causa. O exército, ele tem uma identidade. Entendeu? Exército tem identidade. Você quando serve ao Deus Senhor dos exércitos, você tem que ter a sua identidade bem firmada em quem você é, o que você é e o Deus que você serve. Você tem que ter essa identidade. Quando você tem isso, o inferno te respeita. O inferno só vai respeitar quem tem identidade. Quem não tem identidade, o inferno não respeita. Por isso que Satanás sempre quis colocar a identidade de Cristo em xeque, diante do próprio Cristo e diante das pessoas. Né? Quando é que o povo falava assim: a gente nem sabe quem ele é. Ele é Elias, ele é João Batista, ele é profeta, sei lá que raio que ele é. Ninguém sabia que ele era. Só que aí Pedro, imbuído do Espírito Santo, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí sabe que Jesus falou para Pedro? Ele falou assim: não foi carne e sangue que ele te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Então hoje eu te entrego as chaves da vitória. Hoje eu te entrego as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra é ligado. O que você ligar na terra é ligado nos céus. O que você desligar na terra é desligado nos céus. Sabe porque Jesus deu essa chave para ele? Jesus deu a autoridade do reino dos céus, deu a autoridade espiritual para Pedro, porque Pedro sabia a sua identidade. Pedro, ele reconhecia, ele estava centrado na sua identidade de apóstolo, na sua identidade de servo de Deus, de discípulo, e ele sabia o Deus que ele servia. E quando você sabe quem você é no mundo espiritual, quem você é, independente de você está passando por dor, se você tem enfermidade, se você está trabalhando ou não trabalhando, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você sabe a sua identidade, independente da sua condição atual, o teu derredor, se você tem a sua identidade bem estabelecida, o Senhor te atribui toda a autoridade espiritual. Aí você tem domínio, né?
no mundo espiritual? Porque o nosso meio, assim, o nosso mundo, ele quer nos dominar, ele quer nos abafar, ele quer nos cegar, para você não enxergar o Deus que você serve e para você ver só os B.O., só os problemas. É só as lutas, é só guerra, é só doença, é só falta de dinheiro, é só isso, é fome, é não sei o que, é frio, e não sei o que, esse dia não acaba, não sei o que. Aí a pessoa fica naquela tensão, naquele estresse, briga com o gato, chuta o cachorro, fica naquela situação porque ela não tem a sua identidade estabelecida, bem firmada na sua mente. Por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa guerra, ela é espiritual, né? E a Bíblia fala lá em Romanos 12:2, que nós temos que renovar o nosso entendimento com o quê? Com a palavra. Você tem que renovar o teu entendimento com isso aqui, ó. Com a palavra. Tem gente que não conhece Bíblia. Se você não conhece Bíblia, você não conhece o Deus que você serve, né? Sabe quando dá um exemplo aqui. Sabe quando você quer, compra um livro de um determinado, fala um autor famoso aí. Augusto Cury. Vamos supor, eu não conheço Augusto Cury, porque eu nunca li uma literatura dele, minha esposa já leu. Então, para você conhecer quem foi Augusto Cury, você vai comprar o que dele? Uma biografia, certo? E aí quando você compra a biografia do Augusto Cury, você vai conhecer um pouco de quem foi aquela pessoa. Aí você vai entender aquela pessoa, mesmo que você nunca andou com aquela pessoa, nunca viveu com aquela pessoa, mas você tem uma biografia da vida dela, você sabe quem é aquela pessoa. A Bíblia é a biografia do seu Deus. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece o Deus que você serve. Você conhece a Deus apenas de ouvir falar. Mas para você conhecer a Deus de contigo andar, você tem que ter conhecimento na palavra. E o diabo, o que ele mais faz é lutar para as pessoas não terem acesso à Bíblia. Tem muitos países aí no mundo hoje que tem Bíblia, né? Lá nos países lá, Coreia, esses países aí, ter uma Bíblia é crime, né? Ter Bíblia, a pessoa vai em cana, vai pro paredão de fuzilamento lá. Teve um caso lá que isso reverberou nas redes sociais, lá que condenou a prisão perpétua uma criança de 2 anos porque tinha uma Bíblia em casa. Por quê? Por que é tanto medo da Bíblia? Porque tem lugares que tem essa opressão, essa pressão demoníaca, porque eles têm tanto medo de se ter Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela te dá acesso ao mundo espiritual. A Bíblia, ela te dá conhecimento do Deus que você serve. E quando você não serve, você não conhece a Bíblia, quando a Bíblia ela é tolhida na tua vida, sabe o que acontece? As pessoas perdem a identidade, né? Lá nos Estados Unidos, lá, teve eu não sei se foi em Nova York, eu não sei qual que é o condado, uma pessoa de uma outra religião, né? Ela foi eleita prefeito. Qual a primeira coisa que ele fez? Ele tirou a Bíblia e colocou um livro de outra religião, né? Então começa ali uma descaracterização, né? Uma descaracterização. E aí o que acontece? Aí os principais e potenciais começam a dominar, começam a oprimir aquela nação, aquele povo fica cego, fica debaixo daquela autoridade, debaixo daquela pressão, debaixo daquele domínio. Então, para você ser liberto dos domínios, você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que entender o Deus que você serve. Enquanto você não aprender quem é o Deus na tua vida, quem é o eu sou na tua vida, você nunca vai ser liberto, você nunca vai ter vitória na tua vida. Quando Moisés falou assim, mas eles não sabem quem é você. Fala assim, para o povo, eu sou, né, o Deus dos seus pais. Você vai contar para eles que o eu sou te enviou e eu te dou toda a autoridade. É quando Moisés foi lá, ele fez os sinais e prodígios e maravilhas, ele derrotou lá, né? Teve as 10 pragas. Sabe o que representa as 10 pragas lá? Eram 10 panteões, 10 principados ao qual eles eram adorados, 10 deuses ao qual os egípcios adoravam como os deuses principais. E aí quando o Senhor derrotou um por um, Yahvé falou assim, eu sou acima de todos os deuses, porque eu sou o Criador do céu e da terra, né? E aí o Senhor foi e afogou, né? Ele destruiu toda a autoridade dos egípcios. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho atrás do povo, o Senhor fechou as águas e ele sucumbiu ali, principalmente Faraó e todos os seus exércitos, porque o Senhor dos exércitos, ele pelejou pelo povo de Israel e o povo de Israel foi liberto. O povo de Israel pôde seguir em paz e adorar o Senhor, Deus dos exércitos. Eles puderam ver a olhos, eles puderam ver
com os seus olhos os sinais e prodígios do Deus verdadeiro, ao qual eles puderam ali oferecer sacrifícios e adorar o Senhor. Então essa palavra que eu trago para você essa noite, para você, né, restabelecer a sua identidade. Ah, mas eu estou fraco na fé. Volta para você que está com fé do Senhor. Ah, eu estou desviado. Né? Sabe o que você faz? Só voltar. É só você pegar o caminho e voltar. É simples assim. Né? Porque muitas das vezes a pessoa fica naquela opressão, ela fala, eu não vou. Né? Ah, eu não vou mais para a igreja, estou desviado. É só você voltar. Simples assim. Volta, porque igreja é o que não falta. É só você voltar e servir o seu Deus e começar a buscar, começar a conhecer, para você entender, né? Para você começar a ter autoridade. Muitas das vezes você está enfrentando tanta guerra na tua vida e você não entende, você fica tão cego espiritualmente que você não sabe nem o que mais te oprime, nem o que mais, você não conhece nem o inimigo que te prende. Porque nós temos também que entender e conhecer o nosso inimigo para poder derrotar ele. Então você fica tão cego, tão oprimido, que você não sabe nem com que você luta mais. Você fica como a esmo, fica como um cego num tiroteio. Você não enxerga nem mais o inimigo que te prende. Você não sabe nem mais para onde você sai. Você não tem uma luz no fim do túnel, você não enxerga mais nada. E aí tudo que o inimigo sopra na tua cabeça, você faz. Aí se mata, toma droga, toma comprimido, se joga na frente do ônibus, né? Aí resolve o teu problema, isso aqui, a pessoa vai, faz um monte de asneira. É o inimigo que quer romantizar o inferno, para você achar que o inferno é bom, que o inferno é isso, que é aquilo. E a pessoa, ela romantiza, né? O Satanás, ele faz romantizar o inferno através do quê? Através dos sofismas e das fortalezas que ele coloca na tua mente. E aí a pessoa fica tão presa naquilo, que ela, eu quero ir para o inferno mesmo, né? E ela não tem nem noção do que é o inferno, porque o inferno, sabe o que vai ser? Vai ser a morte eterna e longe da presença de Deus. Amém? Então, que você possa hoje resgatar a sua identidade espiritual. Que você, um dia que você foi um servo de Deus, um dia você se afastou da presença do Senhor, que você hoje possa resgatar a sua identidade espiritual, para você voltar a ter autoridade, voltar a ter domínio, voltar a ter, né, nos seus ombros a autoridade para você poder vencer os seus adversários espirituais. Não são as pessoas, não está lutando contra as pessoas, mas sim contra os demônios, principais e potestades, como o senhor fala lá pela boca de Paulo, lá em Efésios capítulo 6, para que você possa saber com quem que você guerreia, com quem que você luta e como que você vai conquistar a sua vitória e como que você vai conquistar a libertação dos seus entes queridos, como que você vai conquistar as suas vitórias. Amém? Porque tudo tem uma receita para dar certo. É que nem receita de bolo, né? Você faz a receita errada, ele vai sair errado. Mas se você faz a receita certinha, aí você vai desfrutar e vai saborear daquilo que é bom. Então, que hoje, esta noite, você possa resgatar a sua identidade espiritual, a sua identidade em Cristo, que você possa voltar para os caminhos do Senhor. E você que ainda nunca entregou a tua vida para Jesus, eu faço um apelo para você hoje. Amém? Deixa lá nos comentários na nossa rede social, deixa nos comentários lá, né, se você quer se batizar, nos procure, nós vamos te levar para batizar. Você quer uma visita no teu lar, na tua empresa, nos chame que a gente vai te visitar no hospital, porque nós somos habilitados por capelania, né? A apóstola dá curso de capelania. Você precisa de fazer um curso de capelania, você precisa se habilitar para você ser um capelão. Ela vai te dar um curso, ela tem um curso aí, ó, abençoado para você, né? Se você quer aprender da palavra, sair desse mundo de água com açúcar e se alimentar, comer palavra, você pode me procurar que eu vou te dar um estudo, dar uma feijoada para você, né? Sabe o que acontece? Ninguém me procura. A pessoa quer, elas querem ficar vivendo num mundo de água com açúcar, né? Ficar comendo resto, ficar comendo migalhas. Mas é tempo de você comer comida forte, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele fala assim: era para vocês serem mestres, devido ao tempo que vocês têm de caminhada, mas vocês são carnais. Eu tenho que tratar os carnais como carnais e tenho que dar para vocês leitinho, danoninho. Não posso dar uma feijoada que você engasga. Tem que dar danoninho, né? O apóstolo Paulo, não posso dar uma feijoada para você que você engasga. Você tem que tomar danoninho. De tão fraco espiritual que você é,
não consegue vencer um demôniozinho, né? Aí dá uma dorzinha, eu vou embora, eu vou me matar. Não é assim não. Então é tempo de você se fortalecer, você criar raízes fortes, você criar um alicerce forte, você criar, né, como Jesus ele fala assim, construir a sua casa na rocha. E para construir uma casa na rocha, demanda esforço, trabalho e demanda, né, tempo. Você tem que se reestruturar espiritualmente para você ser mais que vencedor. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier os ataques do inimigo, você vai permanecer forte e você vai falar assim, arreda de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor meu Deus darás culto, só a Ele, né, só a Ele vou me alimentar, não só de bom viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E é tempo de você resgatar a tua identidade espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Orebaxere cantarabalás. Hoje é um dia de guerra. É um dia de cair fortalezas. Fortalezas da mente. Fortalezas, né? Tirar as escamas dos olhos. Que quando Jesus ele encontrou Saulo, ele quebrou as escamas dos olhos. Quando ele mandou Ananias lá. Falou, Ananias, olhe por Saulo, que agora é Paulo. E aí se caíram as escamas dos olhos e ele pôde ver um mundo cristalino espiritual, porque o Senhor deu resistência e deu crescimento para ele em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos as pessoas aqui presentes, aqui, que nos assistem. O Senhor venha, Pai, resgatar a identidade espiritual. O Senhor venha dar um novo tempo, revestir de autoridade e poder cada um que nos assiste, cada um que vai nos assistindo, aquele que está, Pai, fraco, que está enfraquecido, que está afastado da tua presença. O Senhor venha quebrar agora os domínios espirituais da mente agora. Eu libero a tua mente, eu dou uma voz de comando, que todo dominador na tua mente vai cair por terra, que todo espírito demoníaco que prende a tua mente, prende as tuas emoções, prende o teu entendimento, vai cair por terra agora. Toda a fortaleza, todo o sofisma já caiu por terra da tua mente. Eu declaro que a tua mente agora é liberta desse cativeiro. Agora eu dou uma virada de chave na tua mente agora. Os teus olhos são abertos agora. Que sejam abertos agora os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar novamente, para que você possa conhecer o verdadeiro eu sou, para que você possa entender quem você é e resgatar a sua identidade espiritual, resgatar a sua autoridade espiritual, para que o Senhor te dê um cinto novo, te dê uma capa nova, um anel de autoridade, sandálias novas, e te dê uma armadura espiritual nova, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu confio nessa palavra, Pai. Resgata mesmo nossa identidade. Meu Deus, fortalece as nossas vidas segundo a tua vontade. Meu Deus, mostra-nos um caminho a seguir. Ah, Senhor, eu creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir de continuar avançando, de continuar fazendo a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus, oh aleluia, Pai. Amém, Senhor. Amados, glória a Deus por essa palavra. Eu tenho que falar algo para vocês daquilo que é do Senhor. Nós estamos fazendo o nosso círculo de oração e toda terça-feira nós estaremos aqui orando, ungindo os pedidos, aonde nós colocaremos dentro do azeite e vamos levá-los depois para o monte, aonde nós estaremos consagrando. Aqui já um pote com os pedidos de algumas pessoas, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar esses pedidos e estaremos levando ao monte para o Senhor fazer um milagre. Eu creio em milagres. Quem não precisa de milagres? Todos nós precisamos. E eu creio que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. E você que ainda tem dúvidas a respeito desse curso de capelania, fala comigo. Esse curso é um curso online, 100% online. Então, fale, olha, apóstolo, eu quero fazer esse curso. É um curso online, depois eu dou um certificado, eu dou a carteirinha, e é um curso totalmente acessível. Então, fale comigo que depois eu te explico melhor. Me chame no e-mail, seja quem tem WhatsApp, procura no WhatsApp. Tem um preço acessível? Tem um preço acessível. Em nome de Jesus, é uma grande bênção. E
uma oferta ao Senhor. Muitas vezes as pessoas recebem salários, recebem bonificações e esquecem de entregar o dízimo. O Senhor fala que, lá em Malaquias 3:10, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em nome de Jesus, precisamos que vocês entendam que é dízimo, que é oferta, porque a obra de Deus precisa. Aí, apóstolo, o que vocês fazem? A gente faz muita coisa, né? Muitas pessoas nos procuram, às vezes precisando de cesta básica, às vezes precisando de um gás, às vezes precisando de uma medicação. Nós sempre ajudamos. Isso nós já fazemos, não aqui na Missão Apostólica Church, é uma coisa que nós já fazemos há muitos anos, há mais de 30 anos. Então, sozinha eu não consigo fazer. Às vezes tem alguém que precisa de algo e eu não consigo atender sozinha. Mas, com um pouquinho de cada pessoa, nós conseguimos ajudar a fazer a obra de Deus. Então, entrega ao Senhor, não fique de fora. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Abençoa a obra de Deus. Não é para mim propósito, não, porque graças a Deus, eu e o apóstolo Douglas, nós trabalhamos. Mas nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Então, eu creio que o Senhor já deu a chave da vitória para vocês. Em nome de Jesus. E eu quero também dizer a vocês que amanhã, eu iria começar hoje mesmo, vou fazer amanhã o jejum de Esther. São 3 dias de jejum e oração, onde nós estaremos fazendo a vontade do Pai, lendo a palavra, estudando a palavra e se consagrando, porque assim como Esther jejuou 3 dias, nós vamos jejuar 3 dias. Esther jejuou 3 dias para chegar na presença do rei. Nós vamos jejuar 3 dias para nós já vivermos a chave da vitória nesse mês de fevereiro. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu. Eu vou dar a bênção apostólica para você ir embora debaixo da graça e da unção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, vá debaixo dessa bênção, debaixo dessa graça, que o Senhor te conduza em vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor.